livros, bíblias, revistas e até com roupas e modas evangélicas. Suas editoras lucram milhões só em bíblias e harpas, sem falar dos acessórios evangélicos das livrarias. E tem igrejas que têm até shopping de roupas evangélicas e arrecadam milhões. E com isso, enriquecem essas igrejas e abrem mais igrejas, porque gastam dinheiros em templos, porque quanto mais salões abertos, mais membros terão, e mais ofertas e dízimos irão entrar nos cofres, e mais bíblias e harpas serão vendidas. Não estou dizendo para não comprarem harpas e bíblias. Estou revelando o propósito oculto por detrás disso, em busca do enriquecimento. É muito dinheiro que entra nessas igrejas famosas, mas o dinheiro que eles arrecadam não serve para os necessitados, membros dessas igrejas que um dia contribuíram com ofertas e dízimos. Esses mesmos membros, quando ficam desempregados, essas igrejas não ajudam nem com as contas de água, luz e internet, não dão uma cesta básica e nem compram uma roupa. As crianças ficam necessitadas, e os seus pais sem o emprego não têm assistência dessas igrejas. Eles não cumprem a Bíblia, que é ajudar os órfãos, as viúvas e os forasteiros, para que tantos milhões de dinheiro que essas igrejas arrecadam, se não serve para ajudar o povo. As editoras deles, que antes fabricavam bons livros de ler e bíblias boas, hoje produzem livros cheios de psicologias e autoestimas disfarçados de livros evangélicos. Estão oferecendo lavagem de porcos para o povo ler, e lucram com as vendas desses livros teológicos. Essas igrejas fazem as suas editoras inovar as bíblias para venderem. Hoje temos bíblias para jovens, para mulheres, para crianças, para reformados, para idosos, para pentecostais, e tem a Bíblia para os radicais jovens. Eles inventam tantas bíblias diferentes para poderem vender, e tem bíblias para todo o gosto, como se a palavra de Deus não fosse uma só. E eles criam bíblias de estudos para cada púlpito diferente, bíblias para a galera rebelde, e a Bíblia para os mais conservados. Em vez das pessoas se adaptarem à palavra e obedecê-la, estão adaptando a palavra para ser submissa às pessoas. É a palavra que tem que se adaptar aos modos de vidas rebeldes. É a palavra que está se dobrando aos costumes de vidas das pessoas, e não as pessoas se dobrando a obedecer a palavra. Essas editoras evangélicas estão tão dominadas pela maçonaria, que estão criando um evangelho que segue os modos de vidas das pessoas, não ao contrário. E quando isso acontece, eles pisam no evangelho de Cristo, e colocam a cabeça da igreja, que é Jesus, debaixo dos seus pés. Irei falar aqui, como essas igrejas, através da propaganda de seus nomes, e abrindo filiais em todas as partes do mundo, conseguiram se tornar empresas. Essas igrejas famosas têm os seus nomes como marcas de uma empresa. É a mesma coisa de uma Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault e marcas de refrigerantes. Sobre as marcas de refrigerantes, as pessoas sempre escolhem a Coca-Cola e a Fanta. O povo sempre procura as marcas tradicionais e antigas. A mesma coisa é quando vão escolher uma igreja para congregar. Escolhem pela fama, tradição e pelas propagandas. E as igrejas pequenas de pastores pobres, que são homens de Deus, não congregam. Igrejas sérias que não estão em aliança com a maçonaria. E tem aqueles crentes narizes em pé que falam assim: eu não congrego em igrejas desconhecidas. Que estrutura ministerial que essa igreja tem para me oferecer? Não tem curso de obreiros e nem teologia para formação, tratando a igreja como se fosse uma escola de cursos profissionais para empregos. Esses fazem questões de fazer os cursos maçônicos e fazem uma teologia humana. Quem vai estruturar o seu ministério é Deus, e não igrejas. Quem vai lhe formar para obreiro é o Espírito Santo. A teologia não irá trazer a sua formação. Quem irá levantar você para a obra é Deus. Até analfabeto que não sabe ler, Deus está levantando. Até crianças que não têm conhecimento da palavra, Deus levanta. Deus não precisa de meios teológicos para levantar. Deus levantou Jeremias ainda uma criança. Deus o chamou para um ministério profético. Quando Deus quer falar, usa até animal irracional para falar. A jumenta de Balaão não falou. Não estou dizendo que não devem se aprofundar no conhecimento, desde que seja com a Bíblia, não ensinos teológicos de homens.
O problema da teologia de hoje é que estão fora das Escrituras. Tem teologia que faz críticas à própria Bíblia, que é a fonte de autoridade. Teólogos dizem que os profetas e os apóstolos cometeram erros de interpretações bíblicas, e se contradizem. Eles chamam o Espírito Santo que inspirou esses homens de confuso. Eles afirmam que os homens de Deus que escreveram a Bíblia cometeram erros humanos, e isso é perigoso, porque coloca a dúvida na fé das pessoas sobre a autoridade bíblica. Olha o tanto de correntes teológicas que esses homens criaram: a corrente milenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. Tudo isso leva as pessoas à confusão teológica, e ainda causa divisão. Outra corrente teológica é dividida em pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Tudo são suposições acerca do arrebatamento da igreja. Essas coisas causam rachaduras no meio do povo, e divide o corpo espiritual que é a igreja. Essa é a estratégia de Satanás de colocar contendas entre o povo de Deus. E infelizmente cada igreja segura uma dessas correntes, e não se misturaram, porque no mundo espiritual, qualquer reino que se divide não subsistirá, e ainda é devastado. Mateus 12 versículo 25. A igreja é o reino de Deus, e todas as religiões falsas do mundo é o reino de Satanás, e estão todas unidas, porque a divisão deles não pode manter o reino das trevas em pé. As religiões falsas já foram desunidas, e hoje estão a cada dia se unindo. Até as falsas igrejas estão se unindo às religiões falsas, para assim receberem o anticristo. E a teologia faz o contrário no meio do povo de Deus. Ela divide o reino da luz, enquanto Satanás une as religiões falsas e edifica o seu reino para o seu filho, o anticristo, reinar. E tem crentes que ainda querem congregar em igrejas grandes e famosas, desprezando as pequenas por não terem a teologia. Sai desse negócio de teologia. Isso irá trazer confusão em sua mente, principalmente faculdades teológicas que estudam diversas correntes. A maçonaria conseguiu criar várias correntes de ensino e colocar em cada igreja uma doutrina diferente. As igrejas de hoje nunca ensinarão a palavra de Deus, e sempre irão puxar sardinhas para seu ministério. Eu quero dizer, pregar somente as doutrinas que eles acreditam e criaram, aquela doutrina que causa divisão. Os seus fundadores dizem: somente nós somos salvos e escolhidos, as outras não, só nós iremos ser salvos. E as outras igrejas não, eles não são crentes, se separem deles. Isso se chama doutrina da divisão, que coloca todas as igrejas no mesmo pacote. Não importa se a igreja é séria ou enganosa, para eles não se salvarão. Essas igrejas divisórias não se preocupam em pregar a palavra. A preocupação é dividir, esquecendo que a igreja é universal, e não se limita a quatro paredes desses homens de visões vendadas. E sobre o conhecimento da palavra eu não sou contra. Eu acredito que ainda existem ensinos antigos que explicam a palavra de Deus, teologias dos séculos passados quando os homens eram de Deus. Eu não classifico como teologia muitos ensinos antigos. Quando eu era bruxa, estudei teologia com as outras para poder contaminar a igreja e confundir. Eu acredito que tem alguns ensinos antigos de homens que já partiram, que algumas coisas estão dentro da Bíblia. Eu considero a Bíblia como fonte da autoridade, mesmo que venha existir um livro inspirado pelo Espírito Santo. Quando eu era bruxa, a convenção não podia ler livros de John Wesley, George Whitefield, de Jonathan Edwards, e de outros bem antigos que as suas doutrinas tinham bases bíblicas. Não todas pela imperfeição humana em não conhecer todos os mistérios de Deus. É claro que alguns erram em interpretar, mas a convenção das bruxas não podiam ler esses livros, não muitos pelos ensinos. O real motivo era que esses homens viveram uma vida santa que perturbaram os demônios na época deles. Esses teólogos mais antigos viveram uma época onde o pecado não estava tão terrível igual agora. Eles conseguiram viver em santidade, em uma época menos terrível que os dias de hoje. É possível que pela época deles, quando não tinha a internet e a televisão para contaminar, eles conseguiam ter mais inspirações para fazerem livros bons.
Diferente dos teólogos de hoje que não são inspirados, homens controlados pelas suas carnes que fazem ensinos deles mesmos, que inspiração esses teólogos de hoje vão ter, se não deixam o pecado? Os homens antigos que viveram uma vida santa, foram classificados como teólogos. Eu acho um insulto os chamar desse nome, prefiro chamá-los de servos professores. Se você quer escrever livros, ou fizer estudos desde que estejam na Bíblia não é pecado, mas tenho certeza de que as editoras maçônicas não irão vender os seus materiais. A maioria das editoras estão produzindo outro evangelho, porque são aceitos pela maioria, e dão mais lucros no mercado editorial. O evangelho de renúncia e que salva almas escrito em livros. As editoras não produzem mais porque não vendem, e para a maçonaria, é péssimo espalhar um material que é contra os seus planos, e o povo aprendeu a consumir livros da maçonaria, e não darão valor se surgirem livros que denunciam o pecado, segundo Timóteo 4 versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. As editoras evangélicas sabem disso, e por isso não produzem livros da sã doutrina, e estão parando de vender os mais antigos que ainda falavam da palavra. Muitos livros bíblicos foram tirados da prateleira e não são mais vendidos. As editoras querem lucrar, e estão fabricando livros que ensinam segundo os corações das pessoas, livros que atendem os desejos da carne, e falam aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que eles não querem ouvir. Esse é o novo mercado que atende o coração do povo. E se você quer escrever um livro evangélico, não espere que vá vender muitos. As editoras podem rejeitar. Se for uma editora pequena, pode até fazer o seu livro por não ter opção e precisar de dinheiro, mas pode ser um fracasso em vendas por ter a verdade. O povo não gosta de consumir esses livros. Essas editoras não são da maçonaria, e os seus donos são pequenos empreendedores que tentam sobreviver de livros. Porém, as suas editoras não têm poder de fazer um escritor ficar famoso e vender milhões de livros. E muitas dessas editoras pequenas, ao verem uma mensagem de repreensão, desistem de publicar, deixando para as gráficas que não rejeitam fazer um livro, e o escritor vai ter que gastar muito mais bancando o seu livro com os gastos. As gráficas não vendem o seu material, elas cobram para fazer, e você tem que vender o seu livro. No livro de 1 Coríntios 12 versículo 28, fala sobre os chamados de cada um na igreja. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, uns para prestar ajuda ao próximo, e os que têm dons de administrar, que é a liderança. Deus chamou outros para operar em milagres, outros para curar, outros para falar em diversas línguas, e Deus chamou uns para mestres. E ser um mestre nas escrituras, que é dar ensino na igreja baseado na Bíblia, não é pecado. Agora tem os falsos mestres que criam doutrinas falsas para desviarem o povo do caminho de Deus. Esses fabricam livros, e vendem igual ter abundância em água, e as editoras gostam de vender os livros deles porque lucram muito. Sobre congregar em uma igreja grande que a maioria está corrompida, não importa se é pentecostal, reformada, tradicional ou de outras linhas de doutrinas, quem deseja crescer em uma igreja grande, terá que se submeter às suas falsas doutrinas. Terão que fazer os seus cursos e serem submissos às suas autoridades. Terão que ensinar ou pregar a doutrina do ministério que aprendeu, e nada da Bíblia. Eles começam a ensinar meias verdades para camuflar os seus ensinos. Como misturar a palavra de Deus e as suas psicologias. Quem não se submeter a essas doutrinas humanas, nunca crescerão na igreja, nunca pregarão no púlpito e nunca conseguirão cargos se não aprenderem os seus cursos teológicos. As igrejas grandes desprezam os membros mais humildes e não dão chance, somente dão chance para pegar cargos, os que dão os dízimos mais altos. Os pequenos da igreja nem oportunidade terão para falar em uma bênção, e muito menos irão pregar. Não importa o quanto orem e santifiquem a sua vida, assim como o povo de Israel não reconheceu Jesus como Messias e o rejeitou, você também será rejeitado. Não importa o quanto leia a Bíblia e se prepare para pregar no altar. Essas igrejas manipuladas pelos demônios, são orientadas por eles para não darem cargos aos homens santos.
e nem os deixarem pregar. Os demônios conhecem os verdadeiros homens de Deus, e não darão oportunidade para eles crescerem em seus territórios que assumiram o controle. Não fique admirado em estar congregando em uma igreja famosa e nunca conseguir um cargo. Você tem o dom de pregar, e nunca recebe oportunidade.